primeiro ano, nos encontrando mais uma vez aqui na nossa linha. Hoje a gente vai dar uma olhadinha numa coisa tão interessante, que a gente vive com ela, convive com ela, interage com ela todo dia, que são as instituições sociais. Agora, qual a importância que tem uma instituição social dentro do nosso contexto, pensamento sociológico? A gente tem como instituição social, você pode pensar família, você pensa escola, mas que papel essa instituição tem dentro da nossa realidade cotidiana? Então, toda instituição social é um padrão de controle. Então, vamos imaginar, se você tem dentro da instituição, que é nesse caso que temos aqui nessa realidade, que é a nossa escola, a nossa família, então tem esse padrão de controle para que não haja uma desorganização, um conflito, dentre outras coisas. Então você tem esse poder aqui de controle, esse padrão. Pode observar na escola que você tem toda a regra, norma, na sua família também tem as regras, tem as normas, então é esse padrão de controle. Uma programação individual, ou seja, uma coisa que já está programada, independente da gente ir aceitando ou não aceitando, mas ela já estava lá, já existia, era assim que funcionava, era assim que caminhava. Imposta pela sociedade. Então a gente observa, nascemos de uma família, então a família já tinha todos os seus padrões, da mesma forma que eram as famílias anteriores, se evolui com o longo do tempo, mas a sociedade acaba impondo isso para nós, e a gente é lançado nessa realidade. O nosso papel é de se adaptar a como é que essa forma de instituição vai no cotidiano e daí vai para frente. Então a gente percebe que a instituição social tem essa força muito grande, já existe antes da nossa realidade, a gente está pensando, está aqui nesse mundo, ela já existia, ela tem a norma, tem a sua regra, tem o seu padrão, ela vai se desenvolvendo ao longo do tempo, e hoje, na nossa família onde a gente está hoje, a nossa escola a gente pode observar isso acontecendo, tá? E existem algumas características interessantes dentro da instituição social que a gente vai destacar, em especial 5, que é a exterioridade, ou seja, independente de você aceitar, não concordar, ela está além disso daí, ou seja, fora da nossa realidade, ela já estava presente com todas as suas regras, normas, desenvolvimentos, e ao longo do tempo ela evolui, mas já existia de forma externa. Ela é objetiva, ou seja, a gente observa que tudo que está lá tem uma regrinha para ser seguida, tem que ser objetivo naquilo que você faz. Mas é o que a gente tem atualmente, que a gente vê muito por aí: respeite os mais velhos. Essa ideia de respeitar o mais velho vem da objetividade, já existia porque alguém anteriormente lançou isso daí, foi perpassando o tempo e hoje ainda é muito forte. Apesar que quando a gente fala de respeito ao mais velho, a gente percebe que hoje está mudando isso daí, porque infelizmente com a evolução da sociedade e dessa instituição chamada família, as pessoas começam a não vivenciar essa experiência. O importante que a gente observa é que isso já existia, e infelizmente com a mudança as pessoas estão deixando, porque a gente percebe que quem é idoso, quem é mais velho hoje, é colocado sempre à margem. Então o objetivo é que a gente resgate essa pessoa de novo para o centro. Existe uma terceira dimensão, que é a coercitividade. O que seria isso? Então você é obrigado a fazer uma coisa, independente de você concordar ou não, de você não aceitar, não quero que seja assim. Então existe um poder que acaba fazendo com que você aceite isso daí. Mas exemplo que você tem na sala de aula. Então você observa que quando você chega na sala, você tem um horário para entrar, você tem um horário para sair. Então essa força já existe, independente de você gostar ou não do horário, de eu estar aqui ou não estando, existe uma regra, nesse caso é horário. Na sua casa também pode existir da mesma forma, mas aí como é na instituição que é a família, então cada um determina, mas com certeza tem um horário para você dormir, um horário para você acordar, para você caminhar nessa realidade. Então essa coercitividade é essa força invisível que ninguém vê, mas é uma força que ela existe, e te obriga a fazer alguma coisa, independente de você concordar ou não, porque antes já estava presente. Existe uma autoridade moral, ou seja, já existia ali alguém, pode ser professor, pode ser diretor, coordenador, seu pai, sua mãe, sua avó, seu avô, sua tia. Então existe essa autoridade moral, alguém já existe lá com essa força. Nós chamamos de chamar de respeito em relação a esse indivíduo. Então a gente observa que dentro da instituição existem essas normas que estão bastante presentes. E existe uma historicidade, ou seja, isso vai evoluindo ao longo do tempo. A instituição família, se você observar, desde a família que vem lá do tempo atrás, que ela era patriarcal, perpassou o tempo e ainda continua esse processo de historicidade, porque as pessoas ainda vivem essa dinâmica, onde você tem dentro da família
Você tinha a figura do pai como centro, aquele que nutria a família. Hoje a gente percebe uma evolução, porque hoje você tem a mãe que exerce também a dupla função, ou até a tripla função, porque além de ser mãe, tem dona de casa e ainda trabalha. E ainda pode ser a quarta que ainda estuda. Então a gente observa a evolução que vai acontecendo dentro da instituição social, em especial na família. Ela normatiza o grupo, ou seja, toda instituição presente, ela existe normas que são colocadas para que dentro daquela realidade possa interagir, possa surtir um efeito. Agora imaginemos se você vem para a sala de aula, ou se você vai para a sua família, e de repente você não tem uma norma para ser seguida, então imagine como é que seria a sala de aula sem a regra, sem a norma, a sua família também. Então a gente percebe que isso vai gerar conflito, e nesse conflito a organização é muito mais difícil. Então a gente tem que observar essas coisas bem básicas. Temos também interdependente, ou seja, vamos imaginar no Brasil, depois da escravidão, terminou, para onde os africanos foram colocados depois da abolição da escravatura? Muitos foram lançados à sorte, à margem, tiveram que procurar uma outra realidade. Então a gente percebe que acabou a escravidão, você precisa colocar esse indivíduo em algum local. No Brasil não teve essa preocupação, você lançou um indivíduo daí, tinha que se virar, dar o seu jeito. Se você vai para os Estados Unidos, a diferencial ali é porque ele recebe um pedacinho de terra e um burrinho para trabalhar. Então a gente observa que é independente, nenhum depende do outro. Você tem que se virar, você tem que se adequar à realidade. Então tem essa interdependência. Agora, quando a gente vem falar da instituição social, a mais interessante, que a gente vai fazer uma pequena reflexão, que é sobre a família, existe uma coisa interessante. Existem famílias que vivem a monogamia, onde você tem um casamento com um único indivíduo, nesse caso uma mulher com um homem, ou homem com uma mulher. Mas existe outra realidade que é a poligamia. Nesse caso, no Brasil, ela não é permitida, em que o indivíduo ou uma mulher se casa com vários parceiros. Então você imagina esse conflito quando você vê em outras sociedades em que uma coisa é permitida e a outra não. Então imagina, se você olha na televisão, de repente o cara tem 5 mulheres ou a mulher tem 5 maridos. Então imagina o choque que dá nesse momento quando você observa isso daí, porque não faz parte da nossa cultura, da nossa sociedade. Mas existem pessoas que vivem essa experiência, principalmente ali do lado do Oriente, em que as pessoas tinham, no caso o sultão, que tinha um harém com mais de 100 mulheres e se relacionavam com todas elas. Para nós isso seria um escândalo. Então é importante que a gente perceba que a família também ela tem essas questões. Enquanto numa sociedade vive uma realidade em outra, onde você tem a monogamia, por exemplo, nossa realidade aqui no Brasil, poligamia quando você vai pelo Oriente, que as pessoas vivem essa experiência daí e num determinado momento pode ser até choque. Mas é uma experiência que a gente percebe dentro da instituição chamada família. Existem algumas formas de casamento também dentro da família. Você tem a endogamia, aonde você só pode casar com pessoas do mesmo grupo. Não tem como você procurar alguém. Aí você pode entrar a questão religiosa, a questão familiar também muito forte. Então as pessoas casam com pessoas mais próximas. E isso daí é interessante porque nas comunidades assim, de interiores, sempre o primo acabava casando com a prima, porque era a realidade que ele tinha. A concepção da endogamia era muito próxima, então as pessoas mesmo acabavam se casando e constituindo suas famílias. Então o interior é o maior reflexo da endogamia. Existe também a exogamia, que é aquele fora do grupo onde o indivíduo pode casar, não tem essa conexão diretamente com alguém do mesmo grupo, pode ser alguém até de outra religião, pode ser uma pessoa que mora em outro país, então não tem essa conexão de você casar com o indivíduo do mesmo grupo. Então a exogamia é muito forte hoje, a gente percebe nessa realidade que as pessoas vivem essa experiência, enquanto a endogamia às vezes acontece das pessoas casarem, porque a questão financeira é interessante, porque se você dá uma olhada no casamento, lá na Idade Média, as pessoas casavam pela questão financeira, porque era a possibilidade de você adquirir uma grande quantidade de terra e você casava com o indivíduo. Então existia o casamento arranjado. Existem países em que a noiva nem conhece o marido, só vai conhecer no dia do casamento. Imaginemos se fosse assim no Brasil, você futuramente quando fosse casar, você não conhecia seu noivo ou sua noiva e de repente foi programado, depois de um período de 15, 20 anos, você vai casar com um indivíduo que você nunca viu, nunca interagiu com ele, na questão da endogamia. Então imagine a situação que você enfrenta aí. Infelizmente existe alguma realidade como essa, em que você tem um casamento arranjado, porque o objetivo é a questão financeira muito forte. Existem alguns tipos de família que não acontecem mais com a nossa realidade. Existe a família conjugal, nuclear, que é aquela que você tem o pai, tem a mãe e tem os indivíduos. Mas alguém pode perguntar,
E aquela família onde tem a mãe, ou só o pai, ou são pessoas do mesmo sexo, será que eu posso considerar como conjugal nuclear? Porque a gente tem a concepção de conjugal nuclear que você tem um homem, tem uma mulher e tem um filho. Hoje nós temos uma família em que você só tem uma mulher com filhos, ou tem um pai com filhos, ou tem um casamento das pessoas com o mesmo sexo. Eu posso considerar como conjugal nuclear? A gente não pode considerar porque não tem essa conexão do masculino e o feminino. Ela pode ser consanguínea, é o que você já tem. Seu pai, sua mãe, sua avó, seu avô, seu bisavô, então aquilo foi passando consanguíneo até chegar nas regiões. Então a gente vê muitas famílias. E é interessante quando tiver as comunidades, principalmente no interior, as pessoas casaram com membros da mesma família, primos de primeiro grau, porque a gente sabe que se for casar com um indivíduo, por exemplo, primo até do primeiro, segundo, terceiro grau, tem possibilidade de a criança nascer com alguma síndrome, porque a questão da consanguinidade é muito forte. Então às vezes você tem que procurar um indivíduo que não tem essa conexão, mas no interior a gente vê muito forte esse casamento entre primos, muito forte. Existem algumas funções na família que são importantes, que é a sexual reprodutiva. Olha como é interessante, se um dia você casar na igreja católica e o casal não tiver essa relação sexual reprodutiva, o casamento pode receber a nulidade, porque o casamento, na realidade final de qualquer casamento na igreja católica, é a questão reprodutiva sexual. Então, se de repente alguém casa, seja ele, seja ela, e nenhum dos dois querem ter filho, nenhuma relação, então pode pedir a nulidade do casamento, porque a consumação do casamento acontece da forma sexual reprodutiva. Tem que existir a relação entre o casal. Se não existir naquele momento, então não é validade esse casamento e recebe a nulidade, porque não tem essa conexão. E o casamento tem essa função sexual reprodutiva. Existe a questão econômica. Anteriormente você tinha a figura do pai, era aquele indivíduo que fazia todo esse processo. É o que saía para trabalhar, trazia as coisas para dentro de casa. Então a mulher ficava em casa cuidando dos filhos. Passou o tempo, isso está sendo invertido. Hoje você tem um homem que fica dentro de casa, que passa a ser o dono de casa, a mulher que sai para trabalhar, ele que cuida da casa, cuida da família. Então a gente percebe essa inversão. Então a sociedade está começando a se adaptar com essa nova forma da questão econômica. Só que na questão econômica faz uma conexão também em relação à mulher, porque ela acabava sendo dependente desse indivíduo. Então praticamente ela não tinha possibilidade de procurar alguma coisa, porque o indivíduo dizia que quem está sustentando a família é ele, então ele é responsável, o papel dela é ficar só dentro de casa. Só que a gente percebe com a evolução, nesse processo, a mulher agora também quer ter a sua dependência, quer trabalhar, quer cuidar das suas coisas. E ambos agora estão trabalhando, então a gente percebe que começa a mudar a concepção familiar, porque antigamente quem trabalhava só era o homem. Hoje você tem 12 indivíduos trabalhando, os filhos às vezes ficam em casa, às vezes até sozinhos, são deixados enquanto os dois vão trabalhar. Então a gente percebe o impacto que tem, porque essa conexão familiar é importantíssima, tem que ser mantida, mas a questão econômica é muito forte. Então às vezes esses filhos são deixados com os avós, com os tios, às vezes são deixados só dentro de casa. Isso tem um reflexo psicológico muito forte, então é importante essa conexão. E isso vai evoluindo com o passar do tempo. A questão educacional é importante porque se você vai para as tribos indígenas, você tinha a questão educacional, é sempre o mais velho repassando para o mais novo. No nosso caso hoje, você tem a instituição que é a escola que nós estamos aqui presente, ou outra instituição onde você tem esse processo educacional em que os pais são responsáveis dentro desse processo. Existe uma ideia de você fazer esse espaço escola dentro de casa, os pais assumirem isso daí. Só que a gente observa, se você tem um pai ou uma mãe que trabalha o dia todo, como é que ele vai exercer esse papel educacional? Então a gente percebe que, como instituição social, onde você vai perceber uma palavra interessante, que é imposta pela sociedade. Então imagina, você já está aqui, chegou, e a sociedade já está desse jeitinho que você está vendo hoje. Só que não aconteceu agora. Lá anteriormente, porque a gente vai ter uma concepção da historicidade. Então é uma coisa que vai ao longo do tempo, perpassando a história, e as pessoas continuam vivendo a mesma experiência, desenvolvendo o mesmo papel, o mesmo processo. A questão da coercitividade é uma coisa que é interessante, porque é um braço que você não vê, em que as pessoas acabam dizendo que você tem que fazer determinado tipo de coisa, ou você aceitando ou não, já existia. Uma coisa que a gente falou anteriormente, a questão do horário na sala de aula, que você entra, que você sai, na sua casa, quando você quer sair, você tem que pedir permissão para alguém. Então a gente percebe que esses objetivos aqui todos, em especial a autoridade moral, é que existe alguém
em que você vê como o teu responsável pode ser o seu pai, sua mãe, um tio, uma tia, um avô e uma avó. Só que quando a gente fala de autoridade moral, a gente percebe que as pessoas estão esquecendo essa conexão aqui, porque a gente vê a questão do desrespeito. Lembra que eu falava para vocês do respeito aos mais velhos? É porque está dentro da conexão com a autoridade moral, porque existe já alguém que está ali que tem que cumprir esse papel. E nós, dentro dessa realidade, temos que ser inseridos dentro dela e viver essa experiência e transformar isso daí. Mas a autoridade moral às vezes a gente nem vê. Porque tem filho que não respeita mais o seu pai, tem filho que não respeita mais sua mãe, e daí se segue. Então a gente percebe dentro dessas conexões, é preocupante porque você vê relatos em que o filho está matando a mãe porque ele achou que ela fez alguma coisa errada e não permitiu que ele ou ela fizesse alguma coisa que ele queria, e ele, na forma de uma revolta, ele acaba tirando a vida do pai e da mãe. Então a gente tem que começar a entender que está existindo uma inversão de valores aí. Enquanto você tinha a instituição social, em especial aqui nesse caso a nossa família, com todas as suas regras e suas normas, mas parece que as pessoas estão assumindo uma outra possibilidade, e isso vai dar um reflexo direto na sociedade, porque imagina, é na família que começa toda a realidade, é nesse núcleo em que você vai ter o professor, você vai ter o médico, você vai ter o engenheiro, você vai ter o psicólogo, independente de vários segmentos, mas é nessa realidade familiar que tudo começa. Então imagina, se na família, que é uma coisa bem simples, como instituição, se ela está em crise, conflitos, imagina a sociedade que é o reflexo dela. Então o que a gente está vendo na sociedade hoje, ao longo e passado do tempo, nada mais é do que um reflexo que está acontecendo nas famílias. Então é importante resgatar essas coisas. Só que nós sabemos que com o tempo as coisas evoluem. Então olha para a família, se você pudesse botar na década de 50, de 60, existia um padrão familiar. Você tem hoje, praticamente 50, 60 anos depois, a gente percebe uma grande evolução na família, em que as pessoas estão tendo acesso à comunicação, que na década de 40, 50, 60 não é tão forte como é agora. As pessoas estão mais questionadoras, elas querem respostas, e a família passa por esse processo, sofre tudo isso daí, e o reflexo que a gente vê hoje na sociedade. Então, se a família não vai bem, se ela está desestruturada, se ela está sofrendo todos esses embates do cotidiano, a sociedade vai estar da mesma forma. Então a gente observa a sociedade hoje da maneira que ela está, é porque lá na nossa família, naquele núcleo, naquela instituição, aonde existe um padrão de controle, aonde a programação individual é imposta pela sociedade, ao longo do tempo isso está mudando e as pessoas acham que tem que assumir esse direito, porque está acontecendo uma inversão. Quem está compreendendo da família o papel coercitivo é o filho, que determina como é que tem que ser. O pai e a mãe acabam acolhendo isso daí, só que isso tem um impacto direto na sociedade, porque imagina a inversão, você tem o pai e a mãe que tem esse poder aqui de autoridade moral, e de repente esse filho que passa a ter autoridade moral, o que está acontecendo com a nossa sociedade? É o que você vê hoje, que as pessoas não respeitam mais as regras, não respeitam mais os padrões da sociedade, porque acham que tem o direito de tirar até a vida do indivíduo. Por exemplo, uma coisa bem simples, no trânsito, aconteceu alguma coisa bem básica, e de repente alguém vem lá, pega uma arma e atira, porque ele acha que tem esse direito. Mas se isso está acontecendo, é porque lá no núcleo, que é a família como instituição, ela está sofrendo todo esse impacto e o reflexo a gente vê na sociedade. Então a gente tem que ter essa preocupação de olhar para a nossa realidade familiar e ver o que a gente está precisando mudar e fazer com que esse processo daí possa favorecer o reflexo melhor na sociedade. Porque nós temos tudo isso daqui. A exterioridade, onde você já sabe que já existe, independente de você aceitar ou não, já estava lá. Ela é objetiva, muito forte, existe esse poder coercitivo, essa autoridade moral, mas lembrando que nós vivemos dentro de uma história. Então olha as famílias evoluindo ao longo do tempo, e nessa evolução a gente tem que se enquadrar na sociedade para que ela encontre uma possibilidade de evitar o que a gente vê hoje, esses grandes conflitos, a falta de respeito, do diálogo, dentre outras coisas. Então olhe para a sua família hoje como instituição social e veja o que está faltando, tanto na sua quanto na minha, para que a gente possa refletir isso na sociedade e ela possa caminhar a partir daí, porque é desafiador você ver uma família em conflito e você olha para a sociedade, e aí? Aonde é que eu vou conseguir uma solução para todo problema? A culpa está onde? Numa coisa bem simples chamada família. É aqui que tudo começa, é daqui que sai todo mundo. Ninguém nasceu, ninguém caiu no mundo de paraquedas, ninguém veio voando lá de um outro planeta e aqui ficou. Você nasceu numa família com todas as suas mazelas, dificuldades e problemas, mas esses fatores, essas características, a gente tem que dar uma observada
aonde é que não está acontecendo na nossa, para refletir na sociedade. Então fica como reflexão para nós, na nossa aulinha de hoje, que tipo de instituição família eu estou construindo na minha e futuramente. Valeu, galerinha do primeiro ano, nos encontramos na nossa próxima aula. Não esquecendo, olhem para a família de vocês. Valeu, galera, bom dia.